Todos, caros colegas neurocirurgiões, neurocirurgiãs. Eu tenho a honra de trazer aqui para vocês hoje, como diretora da comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o Dr. Wilker Quinones, que é o nosso diretor da defesa profissional, o nosso presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia para 2023-2024, para falar um pouco para vocês algumas boas notícias desses ajustes que estão sendo feitos, que foram feitos aqui em 2022, algumas novidades agora de 2022 e o que vem por aí também, tá? Então, todos os colegas neurocirurgiões, quem estiver entrando aí, já vai encaminhando aqui o aviãozinho para pelo menos mais 5 colegas que neurocirurgiões e também ortopedistas que podem se beneficiar com as informações aqui da nossa live. O Dr. Wilker já tá aqui, deixa eu tentar. Eu já vi que o senhor tá aqui, Dr. Wilker. Tô tentando aceitar seu pedido, deixa eu convidar por aqui, vamos ver se dá certo. Eu tô tentando aceitar aqui, Dr. Wilker, e não tá indo. Eu tô te convidando também. Vamos ver, apareceu aqui que o senhor não tá conseguindo. Agora foi. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui na véspera do seu aniversário, né? Eu queria até Ah, aproveitar para parabenizar já antecipadamente. Pessoal, todo mundo aí depois da live manda os parabéns para o Dr. Will, que amanhã é aniversário dele. Uh, Parabéns pelo exemplo que o senhor é, né, de neurocirurgião, de lutar tanto por a gente na sociedade, e obrigada por ser esse exemplo de diretor e por estar trazendo tantas novidades aqui pra gente, tantas conquistas, né, que é tudo fruto de muito trabalho que tem aí por trás. Então, obrigada pelo seu tempo aqui, principalmente nessa véspera aí de aniversário. obrigado, Vanessa. Imagina, é um prazer sempre estar aqui dividindo, né, nossos avanços aí na neurocirurgia brasileira. E, claro, né, sempre um tema bastante empolgante, coisa que vai impactar diretamente na vida do neurocirurgião, que são esses ganhos, esses avanços aí na defesa profissional. Hoje, com esse tema que você selecionou muito bem, que é quais são os códigos novos que estão entrando agora em 2022 para neurocirurgia, cirurgia da coluna, enfim, né, para nossa parte. E agradecer a todos pela audiência que estamos tendo hoje e obrigado, claro, pela lembrança do aniversário. Eu estava até agora trabalhando, né, dando um exemplo, para amanhã poder, né, para amanhã poder comemorar meu aniversário. Então a gente faz todo um Merecido, muito planejamento, bom. tá? Excelente. Mas vamos entrando aqui no tema da nossa live, né? Talvez o pessoal que esteja entrando, o pessoal que está começando na neurocirurgia, às vezes não está, residentes que estão aqui, que vão ter acesso aí no futuro, talvez não é muito familiarizado com esse termo, né? Aí, CBHPM. Explica um pouquinho o que é, né, essa tabela, o que é que significa o CBHPM e para a gente introduzir, né, aqui o nosso tema. Então, Vanessa, na verdade a gente é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. E aí, muitas vezes a gente não sabe o significado da sigla, CBHPM e tal. Então, sempre é importante, que nem você muito bem pontuou agora, a gente contextualizar o que é, da onde que veio, para onde que vai, né? Uhum. Então, CBHPM significa Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Em resumo, é uma tabela com os códigos de várias especialidades, de todas as especialidades, entre o que você faz de consulta,
exame, procedimento, cirurgia, enfim, tudo que o médico pode fazer, todo ato médico e anestésico está então lá classificada. E por que hierarquizada? Porque existe a diferença, por exemplo, de você fazer uma DVP para um DBS, para um aneurisma. Então, existe uma hierarquia que foi inicialmente feita, calculada, e ela se traduz nos portes. Então, a gente tem porte que varia desde 1A, 1B, 1C, 2A, enfim, até 14C. E essa graduação, tanto ela é vamos dizer, uma medida, talvez assim, muito próximo de uma coisa objetiva, de traduzir a complexidade, quanto o valor também. Então, é uma tabela médica criada em 2003, né? Ela foi para tentar unificar várias tabelas que estavam surgindo na época, cada um surgindo uma tabela. Então, a MB falou, a MB e o CFM falou, não, a tabela médica oficial da medicina brasileira é essa aqui, CBHPM. Outras tabelas surgiram, tudo, mas ela ficou sendo realmente a nossa tabela de referência e vem sendo, então, desde então. Excelente. E quais os trâmites, assim, para que esses ajustes aconteçam? Então, começou ali em 2003, e aí são feitas reuniões, enfim, com que frequência? De acordo com o que a sociedade solicitam que essas reuniões acontecem? Como que são os trâmites para que aconteça isso que aconteceu agora, né? Essa conquista que é de abril, agora de 2022, mas o que foi necessário, né, para chegar até essa conquista? Então, Vanessa, existe sim, como todo órgão que lida com essa parte, né, de formalidade médica, etc., de tabelas, existe um rito que precisa ser cumprido. Especificamente falando de, vamos dizer, os procedimentos médicos. Esse rito, ele passa dentro de uma câmara técnica da própria CBHPM, ou seja, é um local que hoje está sendo virtual, mas volta a ser presencial em seguida, em que dentro da MB você tem vamos dizer, um concílio formado pela sociedade que está demandando, sempre é da sociedade, tá? O médico sozinho não pode demandar. Então, a prerrogativa sempre vai ser da sociedade de especialidade solicitar a inclusão daquele novo código. Exemplo, né? A gente submeteu agora alguns códigos e entraram. Então, precisou a sociedade formalizar isso num documento, que é um documento que eles têm lá, especial para você preencher, vamos dizer, um formulário, onde consta um nome, o porte que você vai determinar, quer dizer, a gente determina pelos parâmetros da própria AMB, e depois, vamos dizer, a defesa textual, a tese, o levantamento dos dados de medicina baseada em evidência que indica, então, a inclusão desse novo procedimento. Aí, a partir disso, você submete, ela é lida, se você passou as fases, vamos dizer, burocráticas, então marca-se uma audiência oral, e nessa audiência oral, né, a sociedade vai mandar o seu representante para ir lá falar, olha, eu acabei de... o eletrodo, a estimulação de raiz, X, Y, Z, ele funciona assim, assado, a evidência que existe é isso, aí sabe? Isso vem contemplar aí novas práticas médicas, para tentar, então, a gente sempre estar atualizado com as novas técnicas e tecnologias. Então, isso tem que ser, Vanessa, uma coisa constante, contínua, né? Porque diariamente está saindo coisa nova, né? Artigos novos e novas diretrizes, enfim. Novas indicações e procedimentos que já estão rolando também. Então, essas reuniões acontecem a cada 2 meses. E a cada 2 meses, então, eles vêm demandas de várias especialidades. Então, é concorrido a agenda. Por isso que, às vezes, a gente submete, né? E a gente só vai ter essa resposta depois de 4 meses, né? Para qualquer alteração dentro da CBHPM. Definições, o porte, e a inclusão e exclusão também. Às vezes tem código, procedimento que está obsoleto, que não serve mais nada ou que foi substituído por uma nova técnica e que então ele fica obsoleto, que é preciso às vezes excluir também. Então isso é basicamente o rito, né? Perfeito. E foi isso que aconteceu agora no dia 18, né, de abril desse ano, agora de 2022. E durante essa reunião, doutor Wilke,
O senhor estava lá representando, né, a sociedade como nosso diretor da defesa profissional. E qual foi o procedimento que teve a sua inclusão aprovada nessa reunião? Conta para gente, até para os neurocirurgiões que estão trabalhando com a questão, principalmente a questão da coluna, né? Que eu acho que entra aqui. O que é que foi aprovado nessa reunião? Então, a gente vem, né, ao longo do tempo, submetendo sempre para conseguir vaga e tal, e a gente conseguiu. E nessa reunião especificamente, a gente fez, na verdade, uma revisão de todos os portes cirúrgicos dos nossos códigos. Então, foram revisados entre coluna e neurocirurgia 130, mais ou menos, da CBHPM. Uma vez feito isso, o que eu fiz? Né? Eu fui pesquisar qual foram os parâmetros. Na época, alguém calculou isso e criou esse parâmetro para a própria MB, CBHPM, que foi a FIP. A tabela FIP, a FIP, empresa que faz, então, precificação de carros, de imóveis, enfim, que a gente usa para quando vai vender um carro, por exemplo. Na época, ela precificou para a gente o nosso ato médico. E eu descobri... não sabia disso. Pois é, então. Só que é o seguinte, eu peguei o parâmetro e falei, vou usar os parâmetros, então, para ver, porque os parâmetros contam o quê? Qual a complexidade que o neurocirurgião teve na sua formação para fazer aquele ato, né? Qual, se usa raio-x ou não, qual o risco de ser processado, quantos dias o paciente precisa, às vezes, ficar internado, se vai precisar de UTI, não, ou seja, ele estratifica a complexidade do pré, ou seja, as condições que o cirurgião precisa ter, do transoperatório, ou seja, quanto tempo dura uma cirurgia, se usa raio ou não, enfim, são mais ou menos aí 10 critérios que classificam. E o que eu fiz? Eu peguei esses critérios lá, né? Eu fico remoendo de vez em quando esse tipo de coisa, fuçando, e eu falei, eu vou... É o hobby, né? É o seu hobby. Ficar tentando eu tenho uns hobbies melhorar meio um pouco mais. esquisitos. É verdade, eu tenho uns hobbies esquisitos, tipo isso. E aí, eu falei, aleatoriamente eu vou chutar, vou pegar aqui alguns códigos da coluna e vou simular. Quando eu simulei, eu vi que estava errado. Eu falei, opa, não está batendo. Então, o que era 7B, na verdade, era 9A. Exemplo, né? Sim. E assim, eu falei, então, eu fiz mais um, pronto, eu falei. Eu estou vendo aqui uma possibilidade. Eu estou usando os mesmos critérios da MB. Né? Então, não estou fazendo nada demais a não ser usar os próprios critérios, só que falar, olha, estou fazendo o recálculo, tá, baseado nos critérios da MB. E aí eu criei uma calculadora, né, eletrônica no meu computador, um robô que daí eu submetia, ele fazia os cálculos e acelerou todo o processo. E aí eu revisei 130 códigos e, para nossa surpresa, 45 códigos tiveram upgrade, né? O que eu preguei? Upgrade, isso que eu falei. Era 7A, na verdade ele é 10A. E isso representa não só a mudança de porte, representa o hospital também ser melhor remunerado, o médico, o anestesista, todo mundo do circuito. E isso é um ganho que a gente conseguiu para sempre, né? Então, uma coisa não é... Às vezes a codificação tem um pouco de política, de embates, de aceita ou não aceita. Isso não, isso virou... Olha, agora, isso que você sempre fez por 10A, na verdade, ele é 14A. Então, né, a partir da sua vai publicação... melhorar tudo. Exatamente. Então, ele vem numa reação em cadeia. E a média, Vanessa, para você ter mais ou menos o parâmetro, mas quanto que subiu? Olha, de 7C para 8A é pouco, né? Mas de 6A para 8A é bastante. Então, quanto que representou na média? Eu estou falando na média. Uns mais, outros menos. Em torno de 90%, ou seja, dobrou, né? A gente, desses 40 e poucos códigos, neurocirurgia e coluna, a gente praticamente dobrou, né, os valores que eles sempre representaram. Agora, quer dizer, esses novos códigos vão estar valendo vezes 2, né, a partir dessa publicação agora que foi. Né? E CBHPM ela vai ser republicada agora em 2022 e já com os novos códigos, quer dizer, com os códigos antigos, ajustados para os novos portes que foram recalculados. Isso representou um ganho substancial, um ganho não abstrato, não desquestionável, né? Um ganho físico, representa sim maior remuneração, né?
dos médicos e, claro, da sociedade como um todo. Eles chegaram a citar na reunião, doutor Wilke, a previsão de quando isso seria publicado, que foi, eu sei que foi ali em abril, né? Geralmente é no final do ano, como que, se o senhor tem alguma resposta com relação a isso? Sim, normalmente, Vanessa, é no final do ano, entendeu? O que acontece? Uhum. Eles mandaram agora para a gente uma minuta dizendo, olha, a gente vai publicar a CBHPM 2022. A gente, de Tá. trabalho, eles fazem uma revisão de trabalho que vocês tiveram, a gente teve esse. Estão de acordo, tá tudo certo, é tipo uma revisão do que a gente pediu. E, claro, né, além dos upgrades de código, a gente incluiu novos códigos também. Isso, era isso. E aí é sobre essa inclusão que eu queria saber também, né? Que código que foi. Na verdade, teve um código que foi incluído, né? E outro que foi revisado. Né? Então, fala um pouquinho primeiro para a gente do código que foi incluído. Na verdade, foi submetido, Que é acho que artrodese de coluna via oblíqua lateral, né? isso, Porte esse é um código 10B. que esse foi submetido, né? Eu posso mostrar um Uh, pouquinho a minuta aqui para o pessoal, se enquanto o senhor está conseguir, falando? Tá. se Sim, sim. Vou só virar aqui, tá aberto aqui para vira na mostrar. tela, exato. Olha lá, tá lá a minuta, né? A minuta da Uhum. MB mostrando a aprovação do código, né? Esse daqui, Aham. o que foi aprovado, né? Nessa Esse minuta, daqui é a inclusão do procedimento, aham, olha lá. que é artrodese de coluna via oblíqua lateral, tratamento cirúrgico, porte Uhum, 10B, dois isso. auxiliares, porte anestésico 6, né? Então, esse É o daqui foi o. OLIF, né? Esse é. Uhum. Isso. Então, esse foi Exatamente. o incluído, e nós tivemos também a revisão, né, do procedimento, que é a Ah, toracotomia para procedimentos ortopédicos sobre a coluna vertebral, né? que na verdade virou, né, um código novo esse outro novo código chama-se cirurgia de acesso à coluna a coluna lombar e tóraco-lombar com controle de vasos Uhum. abdominais, né? Vasos abdominais. O termo é comprido, eu Eu acho que, coloquei para eu acho poder. que é esse daqui, né? Vista da semântica seria cirurgia de acesso anterior e ou lateral para procedimentos cirúrgicos sobre a Exato. coluna vertebral tóraco-lombar. Perfeito. É isso aí. Uhum, é exatamente isso. Então, quer dizer, isso aí vai trazer um alívio também para quem faz bastante coluna. Assim, eu também faço Uhum. bastante coluna. Então, o cirurgião de acesso, ele normalmente ele é pago pela empresa ou pelo paciente, enfim, o paciente tem direito a reembolso. E, ou seja, Uhum. vamos dizer, eles estão aí, Dificulta, onera, né, para o paciente também. onera paciente, né, a própria empresa também, tudo. Então, o que isso faz acontecer? Democratiza esse procedimento, ou os procedimentos de coluna via anterior, lateral, oblíqua, e também legaliza os cirurgiões de acesso, né? O cirurgião de acesso hoje Uhum. é meio que eles usam outros códigos, laparotomia, etc. Tal. Não, então a gente criou um código aí, inclusive favorecendo, né, os Uhum. nossos colegas cirurgiões gerais, torácico vascular, que Isso. fazem exatamente. E, obviamente, também o próprio neurocirurgião, o cirurgião de coluna, ortopédico, que também se capacitou e faz essa cirurgia de acesso, uma coisa muito Uhum. específica, né? Diferente do acesso cervical, um pouco mais complexo, que no abdômen, então, tem muito mais estrutura. Então, ele legalizou, ele fez existir esse novo código para ele ser, então, remunerado. E aí, então, o paciente Uhum. consegue pedir reembolso, e o próximo passo é submeter ele também na ANS, para que então o rol que era exemplificativo ficou taxativo, então tem que botar lá dentro. Isso aí é uma outra etapa que vem depois das Isso. submissões. Isso, era isso que eu queria também saber do senhor. A partir do momento que a gente tem essa aprovação, né, na Câmara Técnica da CBHPM, quais são os próximos passos, né, para que realmente a gente tenha a liberação ali pelo convênio, para que o paciente consiga esse reembolso? Como que seria? Então, na verdade, acontece o seguinte: depois da CBHPM, quer dizer, aprovação pelos seus pares médicos, foi criado um Uhum. procedimento que, vamos dizer, foi publicado recente, uma técnica que começou a ser usada agora,
foi aprovado pelos seus pares médicos, comunidade médica. Agora, precisa ser aprovada por uma agência que regula os planos de saúde, a ANS. Então, vem Uhum. uma segunda fase, e uma fase infinitamente mais difícil, onde você vai Uhum. ter que produzir uma série de documentos, são 3 documentos. Um parecer técnico-científico, aí Uhum. com parte estatística, com parte de epidemiologia pesada, né? Tá, Tá? sim. Documentos de cento e poucas páginas, às vezes. Depois, uma análise de É impacto uma tese orçamentário. de doutorado, né? É uma tese de doutorado, exatamente. Cada uma submissão que você faz é uma tese de doutorado. Depois, análise de impacto econômico e o estudo de saúde também econômica, né? Ou seja, quanto que isso vai impactar para o plano de saúde nos próximos 5 anos. E se ele Uhum. qual que é o cálculo dele de custo-efetividade também. Então, esses 3 documentos, submete, passa por uma análise técnica documental e depois audiência e explicar lá, então, fazer a defesa, né? E esse dia, realmente, é sempre um dia muito estressante. É um dia Uhum. de confusão, é um dia vamos dizer assim, que você leva a faca na bota. Mas assim, na verdade, muitos desses procedimentos acabam otimizando essa questão, né, custo-efetividade. Então, quando a gente vai colocar, pesar lá na frente, né, o custo-benefício acaba somando, e aí, tanto que o tanto de procedimento que tem ali no rol da ANS acaba somando aí para os pacientes e a longo prazo ajudando, né, na saúde no geral. Com relação. Na verdade, eu até tinha comentado aqui no começo da live que os neurocirurgiões ortopedistas, mas acaba sendo. Todos esses ajustes acabam englobando bem mais, né? Os cirurgiões, Anestesista, cirurgião geral, né? Anestesista, cirurgião torácico também, cirurgião vascular, que muitas vezes entra aí somando nesses acessos. Então, todas essas áreas acabam se beneficiando, né? A impactado. partir dessa, acabam sendo impactadas. Uhum. Ah, bem, então, no geral, sobre o que aconteceu, né? A gente abordou tudo, mas eu queria saber agora para a gente finalizar, não sei se o pessoal tem mais algumas dúvidas para liberar o senhor, né, nessa véspera aí de aniversário. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa de novidades, né? Do que os neurocirurgiões podem esperar para frente eu sei que o senhor tem muitos planos, muitas revisões que o senhor vai fazendo, né? Não sei se o senhor pode comentar alguma coisa de novidades que o pessoal pode esperar aí no futuro. Então, Vanessa, na verdade, isso já é uma coisa que eu já venho fazendo, às vezes, né, eu sou um batalhão de uma pessoa só, mas a minha ideia principal é delegar, né? Então, capacitar Uhum, pessoas, né, essa expertise que eu adquiri no longo do tempo, eu posso passar para pessoas que têm interesse, que vão fazer parte aí da diretoria próxima, e essas pessoas, então, vão ali, sob minha coordenação, ser os próximos executores. E a ideia é profissionalizar mesmo isso, né? Sair de só uhum, descentralizar, fazer grupos, enfim, etc., por departamentos, e ali, a partir dali, então, fazer, na verdade, o que eu chamo de uma máquina, né, de codificação, ou seja, uhum. cada setor, cada sub especialidade, Especialidade, né? Uhum. departamento, produzindo constante o seu conteúdo, submetendo sobre uma coordenação. Então, fazer uma máquina realmente. Por quê? A gente precisa disso. A gente precisa porque a medicina muda, a neurocirurgia principalmente, nova técnica, tecnologia, a gente precisa atualizar isso. Então, a minha ideia é submeter e a delegar novas pessoas e a partir dali, então, formar essas cabeças aí para continuar esse trabalho. Excelente, muito bom essa ideia de delegar por departamentos, né? Porque a literatura está sempre crescendo, a evolução, né, das tecnologias e das indicações até de procedimentos que já existem para outras, às vezes outras patologias, enfim, tudo vai mudando e tudo é muito dinâmico, é muito difícil para às vezes uma área só da neurocirurgia acompanhar tudo isso, né? Uma pessoa só, muito menos, acompanhar tudo isso. Então, delegando por áreas, a gente vai conseguir certamente abranger mais e ajudar mais, não só a nossa classe, né, na neurocirurgia, mas outras especialidades e, no final das contas, os pacientes, que é, no final, o nosso principal objetivo, né? Tá somando aí na qualidade de vida deles e na melhora deles no acesso, né, ao melhor tratamento.
Então, eu queria agradecer, finalizando aqui. Eu queria pedir só para a gente tirar uma foto para ficar aqui na nossa live. Agradecer o pessoal. Só um minutinho. Isso. Beleza. Agradecer o pessoal que está aí assistindo. Marcelo está aqui agradecendo a live. Obrigada, Marcelo, por estar sempre aqui conosco, por somar tanto também, né, na nossa sociedade. E o nosso presidente Wilker, ele está parabenizando aqui, doutor Wilker. E parabéns mais uma vez também, né, pelo seu dia. E obrigada por dedicar esse tempo aqui para a sociedade. Obrigado, Vanessa. Imagina, é sempre um prazer estar aqui dividindo com vocês, como eu falei. Marcelão também sempre presente aqui e com certeza eu represento só, né, a vontade aí, as aspirações, expectativas de todo mundo por a gente ter uma medicina, uma neurocirurgia de melhor qualidade, mas a gente precisa ser financiado para isso. E para isso a gente precisa atualizar a nossa prática. A gente precisa de um monte de coisa que faz parte de um combo, que é o exercício profissional, que é a defesa. E sem isso a gente está vendo cada vez mais médico entrando em burnout, querendo largar medicina, né? Ou seja, né? Não está sendo prazeroso aquilo que você estudou fazer como prática profissional. Você estudou, teve um objetivo, um sonho, chega lá, não remunera aquilo, ou não é aquilo que você pensava, ou você é oprimido por conta disso, então a gente precisa virar essa chave. A gente precisa, então, virar essa página e tentar construir em si um caminho melhor de prática na medicina. E, claro, muito obrigado pela lembrança do meu dia. Pode deixar que eu vou comemorar. Então, obrigado. Tá bem, boa comemoração, merecida. Então, tá. Um abraço, tchau, tchau, boa noite a todos. Obrigada pela presença aí. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau.